pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar sobre a semana 4 do PET, volume 5. Então, antes da gente começar de fato, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai continuar recomendando meus vídeos para você. Pessoal, quando falamos então dos reinos dos seres vivos, né? Então nós sabemos que essa classificação, ela foi modificada ao longo do tempo, porque ela foi criada há bastante tempo, né? Então a gente começou essa classificação dos seres vivos com o Aristóteles e o Teosfrato, há muito tempo. Então, inicialmente, as observações e os critérios de classificação desses seres vivos, elas eram apenas de observações que a gente tinha, né? Macroscópicas, ou seja, sem equipamentos de aumento e outros, né? Então a gente observava os hábitos de vida desses seres vivos e eles foram separados somente em dois reinos, que são o reino animal e o reino vegetal, né? E aí, com o passar do tempo, surgiu um cara chamado Linneu. Esse Linneu, ele era fixista, né? Então ele não levava ainda em conta os aspectos evolutivos. Então, os aspectos evolutivos para a classificação dos seres vivos, elas vão surgir posteriormente, né? Então, ela é baseada na estrutura e na anatomia desses seres vivos. Então, o Linneu, ele começou a estudar essa parte estrutural aí dos seres vivos, para poder classificá-los. Né? O Linneu foi o que classificou aí em mais grupos, né? Ele ajudou nessa classificação de mais grupos. Então, com a descoberta do microscópio, ou seja, daquele aparelho que a gente usa de aumento, que a gente consegue observar os seres menores com maior clareza, os seres que eram unicelulares, ou seja, aqueles que tinham apenas uma única célula, passaram a ser visualizados, né? Então a gente passou a ter ciência da existência deles. E isso aconteceu com as algas, que são unicelulares, os fungos, que são unicelulares, as bactérias, que são unicelulares, e eles foram agrupados em reinos que são chamados de vegetal, protozoário e reino animal. Então, aí nesse século XIX, a partir do século XIX, foi criado o reino protista, que incluía as bactérias, fungos e protozoários. E mais tarde, quando a gente teve uma evolução, a gente teve um melhoramento da tecnologia do microscópio e de outras técnicas que foram surgindo, a gente conseguiu observar mais características celulares e aí foi proposto a criação de mais um reino, né? Então, a gente teve as bactérias como parte do reino Monera, os protistas, algas e fungos, e os metáfitas, né? As plantas e metazoos, animais. Essa classificação que a gente tem aí não é a que a gente tem hoje, né? Já foi alterada. Então, a gente sabe que em 1969, pouco tempo atrás, né? A gente aprimorou ainda mais esse sistema de classificação e aí surgiu o último quinto reino, né? Que é um exclusivo apenas para os fungos. Então, esses 5 reinos foram criados e a gente tem o reino Monera para as bactérias, o reino protista abrigando protozoários e algas, o reino fungi, o reino que abriga os fungos, obviamente, né? O reino planter, que aí abrigaria as plantas e os animais no último reino. Então, esses critérios de classificação, ele está organizado em nível de organização celular, ou seja, que vão diferenciar os seres que são eucariontes, né? E os seres que são procariontes. Então, as bactérias que são procariontes têm um reino lá só para elas. Além disso, a gente vai ter aí os seres que possuem uma ou mais células, os modos de nutrição. Então, a gente vai falar sobre seres que produzem seu próprio alimento, chamados de autótrofos, e os que não produzem seu próprio alimento, chamados de heterotróficos. E as interações entre os seres vivos, né? Que são de produtor de alimento ou de consumidor, né? De alimento e de energia. Então, o critério de classificação foi usado como modos de nutrição, membrana nuclear, número de célula e os exemplos. Então, ele agrupou nesses 5 reinos, que é o Monera, o protista, o fungi, o planta e o animalia. Passando agora para os anos de 1990, então, a gente possuiu agora uma tecnologia que chama-se análise de RNA. O RNA, ele é um tipo de material genético que pode ser encontrado em alguns seres vivos, né? E a gente também tem o RNA em alguns processos realizados dentro das nossas células, né? Que possuem DNA, mas a gente consegue transformar em RNA.
Então, uma pessoa, ela colocou uma proposição, ou seja, propôs uma nova classificação de seres vivos. Então, admitir nesse momento que a gente tem 3 domínios, né? Antes de a gente falar dos nossos 5 reinos que nós já dizemos. Então, tem como primeiro critério de classificação os domínios, depois os reinos. Então, aí fala que a gente tem 3 grandes reinos, né? Então, a gente vai ter o das bactérias, que vai agrupar realmente as bactérias, o domínio Archaea, que vai incluir todas as arqueobactérias, e o terceiro domínio, que é o Eukarya, que é o maior de todos, né? Que vai incluir aí 4 reinos, que é o reino protista, o reino fungi, o reino planta e o reino animalia, de acordo com essa classificação. Feita a análise de RNA, né, de material genético, eles viram, a partir dos resultados, que seria interessante separar nesses 3 domínios. Pessoal, então o vídeo de hoje é isso. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.